Olá, segunda série! Professor Euler está de volta com mais uma aula de matemática. Hoje, dia 26 de maio de 2021, a gente vai estar fazendo aí uma correção e continuação do nosso estudo, né, sobre a geometria espacial. Na nossa aula de hoje a gente vai estar explorando sobre o conceito de volume de pirâmide, certo? Na nossa última aula a gente estudou sobre a superfície de uma pirâmide, como é que é feito o cálculo da área de uma pirâmide. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o volume, tá bom? É muito importante que, primeiramente, saibamos identificar e fazer o cálculo da área da superfície de qualquer pirâmide, para na sequência aplicarmos os conhecimentos sobre volume, né? Bom, falar sobre volume, gente, de qualquer figura geométrica, a gente tem que sempre pensar no princípio, né? O princípio geralmente começa em relação ao volume aos prismas. Então, toda vez que a gente estudar aqui sobre os corpos redondos, tanto o cilindro, quanto o cone, quanto a pirâmide, sempre vamos estar fazendo relação aí com a utilização nos prismas, tá bom? Por quê, professor? Porque quando a gente pega uma pirâmide, digamos assim, você tem uma pirâmide em casa, né, uma figura no formato de pirâmide, e você enche essa figura com qualquer líquido, pode ser água, qualquer líquido, né? E você despeja esse volume dentro de um recipiente com formato prísmico, você vai perceber que sempre vai ser a terça parte desse volume dessa figura vai ser igual a terça parte do prisma. Ou seja, de uma forma geral, né, o volume da pirâmide, o volume do cone, o volume do cilindro vai ser sempre a terça parte de qualquer outra figura no formato de prisma, né, que tem a mesma medida, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu peço que você acompanhe a nossa aula no livro didático de vocês, aí na página de número, deixa eu só aqui me concentrar na página, para a gente acompanhar a aula, tá bom? Lembrando que você vai fazer essa anotação das páginas na sua agenda, para a gente acompanhar o que está sendo estudado aqui nas nossas aulas, né? Bom, a página que a gente vai estar citando aqui, ó, é a página de número 59 até a página de número 61, tá bom? Então, nosso estudo vai estar baseado nessas três páginas na aula de hoje. Então, vamos lá, turma. Prepare aí seu caderno para fazer anotações, que é muito importante que você tenha esse material de apoio, né, na hora que você for responder as questões propostas no livro didático e no livro de atividades. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, uma pirâmide, como vocês podem verificar as pirâmides, né? Eu quero que essa imagem fique bem linda para vocês verificarem. Amanhã, né? E essa manhã ela reflete aqui com a figura de uma pirâmide de base quadrangular. Beleza? Eu espero que essa imagem ela fique aí como a tela, né? A nossa tela da aula. Então, vamos como plano de fundo da tela, né? Então, vamos lá para a nossa aplicação de aula. Temos aqui o volume da pirâmide. Vocês podem verificar que aqui nós temos um cubo, certo? E o cubo nós temos, que é um hexaedro, né? Nós temos aqui, ó, uma pirâmide internamente a esse cubo. Ou seja, o volume de uma... Lembra que agora há pouco eu falei para vocês que o volume de uma pirâmide é a terça parte ao volume de qualquer prisma? Nesse caso aqui, nós estamos falando desse prisma, né? Ou seja, o volume desse prisma em relação ao volume da pirâmide vai ser a terça parte. Ou seja, se for pegar aqui em líquido, né, encher esse volume, volume desse prisma, você vai perceber que quando você pegar uma pirâmide, você pode fazer e dividir em 3 vezes o volume de uma pirâmide, tá bom? Então, vamos explicar aqui a fórmula. Bastante carinho para vocês entenderem bem, para a gente entender bem o assunto sobre volume de pirâmide, tá bom? O cálculo. Turma, nós temos aqui, ó, volume de pirâmide, nós temos AB vezes H sobre 3. Essa aqui é a nossa fórmula única para fazermos a resolução de uma questão que pede para calcular o volume. E professor, quem é V, quem é AB e quem é H, né? O V significa volume, certo? Lembrando que é volume de pirâmide, tá? Só por causa da figura. AB significa área da base, tá bom? Área da base. E H é a altura. Repetindo, o V, volume da pirâmide, AB, área da base, H, a altura, dividido por 3. Ou seja, nós vamos ter sempre aqui, ó, de uma forma geral,
1/3 vezes AB vezes H, certo? 1/3, ou seja, observe que aqui na frente do AB nós temos o número 1, né? Então é 1/3, tá bom? Bom, fazendo aí essa pequena análise em relação à nossa fórmula, eu quero que vocês anotem ela no caderno de vocês para a gente poder, com certeza, daqui a pouco utilizá-la, tá bom? Anotou aí no seu caderno? Beleza. Dei joinha que nós vamos lá agora adiante com a nossa outra parte do volume. Então, olha só, gente. O volume da pirâmide corresponde a 1/3 do volume de um prisma de mesma altura e base. Aquilo que eu falei no começo da aula, né? Se você tem uma figura de um prisma com as mesmas medidas e você tem uma pirâmide também, você pega essa pirâmide e enche ela. A partir do momento que você enche essa pirâmide e despeja num recipiente qualquer, seja com o mesmo formato e tenha as mesmas dimensões, você vai perceber que 3 vezes aquela pirâmide você enche aquele recipiente prísmico, né? Com o mesmo volume. Então, ou seja, 1/3 significa que você vai ter 3 vezes, né, o valor do volume de um prisma com a mesma medida. Bom, então nós vamos ter novamente aqui mais um resumo da fórmula. Tá aqui, gente, ó, tá aqui a pirâmide, certo? A pirâmide nós temos uma base quadrangular, né? Então a área da base. Aqui nós vamos ter a altura, né, em relação à pirâmide. A altura, lembrando que é da área da base até aqui o vértice, né, da pirâmide, tá bom? O vértice aqui na parte acima. Então a fórmula para calcular o volume tá aqui, como eu falei agora há pouco para vocês, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Não esqueça, 1/3. Professor, mas nós não podemos resolver diretamente colocando aqui AB vezes H? Pode, gente, porque vocês sabem que na frente de qualquer número o 1 vai estar sempre multiplicando, né? Então, nesse caso, podemos colocar assim na forma direta, né? AB vezes H dividido por 3, não vai estar errado também a fórmula, tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aí? Não esquecendo, olha, pessoal, é muito importante que a gente tenha conhecimento que cada tipo de pirâmide vai exigir uma fórmula para calcular a área da base. Exemplo, a pirâmide de base triangular vai ser um triângulo à base, então vai ser base vezes altura dividido por 2. Se for uma pirâmide de base quadrangular, vai ser lado vezes lado. Se for uma pirâmide de base pentagonal, bom, aí vai ser lado vezes apótema dividido por 2, né? Se for hexagonal, então dependendo da figura da pirâmide que você vai ter, você vai precisar calcular a área da base primeiro. Primeiro você calcula a área da base e depois você multiplica pela altura e multiplica por 1/3 também, que você encontra o volume dessa determinada pirâmide, tá bom? Não esquecendo, primeiro você calcula a área da base, depois você faz direto. Ah, professor, mas eu posso fazer direto? Pode, mas cuidado aí com a utilização das fórmulas, né? Porque dependendo da pirâmide, você vai precisar da fórmula em relação ao polígono da base. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo da aplicação do cálculo do volume da pirâmide. Vamos lá, gente. Nós vamos ter aí, ó, o primeiro exemplo, esse aqui, ó. Exemplo 1, né? Vamos verificar. Eu quero que você acompanhe esse exemplo com bastante carinho. Escreva aí no seu caderno para você ter. Primeiro exemplo. Calcule o volume da pirâmide de base quadrada a seguir. Gente, pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Então, a base dela é um quadrado, né? Bom, nós temos aqui a pirâmide de base quadrada. Temos as seguintes dimensões. 6 centímetros e 9 centímetros, certo? Bom, se ela é uma pirâmide de base quadrada, a base dela vai ser um quadrado. E como é que eu faço para calcular a área de um quadrado, professor? Turma, a gente vai fazer aqui antes de resolvermos, para a gente poder ir para a fórmula, tá bom? Vamos colocar aqui o nosso cálculo, primeiramente, né? Para a gente identificar como é feito o cálculo da área da base. Então, vamos pegar aqui primeiramente a área da base, né? A maiúsculo, né? E B também maiúsculo, significa área da base. Beleza, igual. Como a figura aqui da base é um quadrado, nós vamos ter L ao quadrado, né? Porque é lado vezes lado. Só que apagar esse valor aqui. L ao quadrado.
Beleza. Mas quanto mede o lado desse quadrado? Mede 6, né? Lembrando que aqui é lado e aqui é altura, tá, gente? Então, a área da base é igual a 6 elevado ao quadrado. Pela potenciação, nós vamos... Aqui, a área da base, né? Deixa eu até apagar aqui. Área da base... área da base, deixa bem legal para você entender, né? Porque eu posso fazer direto, mas explicando aqui que você entende melhor. É igual a 6 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então a área da base, certo? O AB, área da base, lembrando que a área da base da pirâmide, tá, gente? É igual 6 elevado ao quadrado, a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Então, gente, olha aí, ó. A área da base dessa figura vai ser 36 o que, professor? 36 centímetros quadrados. Não esqueçam da unidade, porque ela é fundamental, tá bom? Unidade aí de medida. Então, 36 centímetros quadrados mede a base dessa pirâmide. Ou seja, essa área toda aqui, ó, é igual a 36 centímetros quadrados. Tudo bem? Tranquilo? Então não esqueça aí em relação a esse valor, por que deu 36, né? Porque quando vir o cálculo você vai lembrar dessa aplicação, tá bom? Beleza, expliquei como faz o cálculo da base dessa figura, vamos para o próximo item. Acompanhe aí. Agora que nós temos o valor, né? Tá aqui a fórmula. Volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base, professor? Agora há pouco nós calculamos, mas a gente vai colocar diretamente aqui, ó. A área da base, na verdade, o volume é 1/3 vezes 6 vezes 6. Por que 6 vezes 6? Porque é lado vezes lado. Então, 6 vezes 6 vezes a altura, que é 9 centímetros. Então, o volume vai ser... Olha aqui, gente. 6 vezes 6 vai ser 36, né? 36 dividido por... Não, 36 vezes 3... vai dar 108. Por que o senhor falou 3? Vamos colocar aqui o nosso cálculo para vocês entenderem como foi feito, tá bom? Porque muitas vezes o aluno pergunta, como é que ele chegou a essa resposta? Tá aqui, gente, ó. Eu peguei, multipliquei aqui, na verdade fiz a divisão, né? Os 3 e os 6. Vamos colocar aqui com 6, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 3. Ou melhor, com o 9, que fica mais fácil a gente entender. O 9 aqui, ó. Eu só posso fazer esse processo, né, de simplificação quando o valor estiver multiplicando, tá bom, turma? Então, 3 e 3 simplifica, porque estão multiplicando, né? E aqui sobrou quem? 9 dividido por 3 deu 3. E aqui embaixo o 3 simplesmente ele simplificou e desaparece. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 108, ó. Por isso que deu 108, tá bom? Professor... Mas eu quero fazer direto. Faça direto, não tem problema. Faz aí, ó. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 9 vai dar um valor bem grande. Dividido por 3 vai dar 108. Essa aí é a forma de resolução para essa questão. Tudo bem? Tranquilo aí? Alguma dúvida até o momento? Bom, se você tiver uma dúvida, daqui a pouco você estará enviando para o professor. Então vou apagar aqui o nosso rascunho, né? E vamos para o próximo exemplo. Quero que você acompanhe o próximo exemplo. Então, primeiro resolvido, o volume dessa pirâmide é 108 centímetros cúbicos. Não esqueça da unidade. Quando a pergunta for para cálculo de área, você coloca centímetros quadrados, decímetros quadrados, metros quadrados, mas quando for para volume, é centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, as unidades são sempre elevadas ao cubo. Por que, professor? Porque as dimensões são comprimento, largura e altura, tá bom? Beleza. Na sequência temos o segundo exemplo. Acompanhe aí, turma. Temos o nosso segundo exemplo. Lá vem ele chegando, né? Vamos lá. Segundo exemplo. Calcule o volume de uma pirâmide regular de base hexagonal, sabendo que sua altura é de 12 centímetros e que cada aresta da base mede 8 centímetros. Bom, nós temos duas informações, né? Nós temos a altura da pirâmide e temos a medida da base de cada aresta desse hexágono, certo?
Então observe aqui a figura, está aqui a pirâmide de base hexagonal, certo? A altura dela é de 12 centímetros e a medida de cada aresta aqui, ó, é igual a 8 centímetros. Professor, e agora como é que eu faço para calcular a área da base de uma pirâmide de base hexagonal? Como é que eu vou fazer o cálculo? Bom, é muito simples. Como é que eu vou fazer? Você pega aqui, ó, e calcula primeiramente a área da base. A área da base é 3 vezes a área de um triângulo, né? Vocês podem perceber que aqui nós vamos ter 3 triângulos equiláteros se você dividir a figura aqui da base hexagonal, ou seja, você vai ter 3 triângulos, né? Então 3 vezes a elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Mas quem é a? A é essa medida aqui, ó, né, da aresta. Então a área da base vai ser 8, como você pode verificar, tá aqui, ó, 8 elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Bom, 3 vezes, quanto que é 8 elevado ao quadrado? Dá 64. Quanto que é 3 vezes 64? 3 vezes 64, 3 vezes 4, 2, vai 1, 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Dá 192, né? Então, nós vamos ter aí, ó, 3 vezes 64, raiz de 3 dividido por 2. Observem o processo novamente, turma. Eu vou simplificar o 64 com o 32, ou com o 2, né? Então 64 dividido por 2 vai dar 32. Então vai ficar 3 vezes 32, raiz de 3. Para onde foi o 2, professor? Dividir aqui, ó, 64 por 2 deu 32. E aí a gente multiplica somente os dois números. Nesse caso, a área da base dessa pirâmide vai ser 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Já terminou? Não, a questão pediu para calcularmos o volume. Nós só calculamos a área da base. Então, agora a gente vai fazer o cálculo do volume, tá bom? Vamos lá para o volume? Acompanhe aí. Nós temos aqui a área da base igual a 96 raiz de 3 centímetros. Não esqueça de fazer a anotação, tá bom? Vamos lá para o volume agora. Está aqui a figura, né, da pirâmide, novamente. Nós temos a nossa fórmula. A área da base, 1/3, né, vezes a área da base vezes a altura é igual ao volume. Então, quem é a área da base? A área da base nós já determinamos. E quem é a altura? É 12. Ó. A área da base é 96 raiz de 3 e a altura é 12. Então, fazendo as multiplicações aqui, nós vamos ter o mesmo processo. Eu vou simplificar o 96 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Então vai dar 32, né? E multiplica 32 multiplicado por 4. Ah, fiz aqui, ó. Deixa eu explicar esse processo aqui para vocês entenderem o que foi feito. Vamos lá. O 12 eu simplifiquei com 3. Quem sobrou aqui? Sobrou 4, certo? Então, 96 vezes 1 vai dar 96. 96 vezes 4 vai ser igual a... Aqui. 384 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse aí é o volume. Professor, eu posso substituir aqui no raiz de 3 na forma decimal? Pode, gente, tá bom? Não é proibido você fazer isso. Mas se a questão não te deu essa informação e você não está utilizando a calculadora, você pode resolver diretamente e deixar dessa maneira que vai estar correto, tá bom? Eu já sei que o valor está multiplicando por raiz de 3, então automaticamente eu vou ter esse valor. Ah, mas se a questão te der em decimal, aí sim você precisará responder na forma decimal, tá bom? Tranquilo? Então, resolvido mais um exemplo para a gente treinar aí, né, na resolução para o cálculo de volume. Agora vamos lá para o próximo exemplo. Quero que você acompanhe o próximo exemplo. Vamos lá, turma. Esse aqui é o próximo exemplo. Acompanhe aí. Uma indústria irá fabricar uma peça no formato de uma pirâmide de base triangular, com as medidas indicadas na figura. Sabendo que serão fabricadas 500 peças maciças de aço, determine o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças. Turma, essa aqui é a figura, tá bom? Eu quero que vocês observem. E vocês podem perceber que essa pirâmide é uma pirâmide de base triangular. Então, isso já me diz que a base dela vai ser feita através do cálculo da área de um triângulo, né? E como é que eu calculo a área de um triângulo, professor? Base vezes altura dividido por 2. Então, fazendo esse cálculo, substituição aqui, né?
a volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base? A área da base vai ser 6 vezes 3 dividido por 2, né? Então o volume vai ser 3 vezes 6 dividido por 2, 1/3 vezes a altura, que é 15. Beleza. Então, fazendo toda essa substituição, certo? 1/3 vezes 3 vezes 6 dividido por 2. Quanto que é dar 3 vezes 6? 3 vezes 6 vai dar 18, dividido por 2 vezes 15, né? Mas quanto que é 18 dividido por 2? Dá 9. E quanto que é 9 dividido por 3? Dá 3. E quanto que é 3 vezes 15? 45. Então, o volume de uma peça apenas é 45. Mas a questão, ela não pediu para calcular o volume de uma peça. Ela pediu para calcular o volume de 500 peças. Então, a gente vai ter que multiplicar o volume que nós acabamos de encontrar por 500, né? Então, nesse caso, vamos ter o volume igual a 22.500 centímetros cúbicos. Esse será o volume dessa pirâmide, né? Ou seja, dessa peça. Tudo bem? Então, aí está resolvido mais um exemplo. Bem legal esse exemplo aí, muito bom para ser trabalhado, né? E vocês podem perceber que essas informações podem estar em algum momento na vida de vocês, em alguma prova, né? Beleza. Então, na sequência, nós vamos fazer o nosso quarto exemplo, tá bom? Lembrando que nós estamos trabalhando com exemplo bastante para vocês entenderem como é feito o processo. Cada exemplo nós temos aí um tipo de pirâmide. O próximo exemplo está chegando aí para vocês, está vindo, é esse aqui, ó. Quarto exemplo. A figura representa uma pirâmide de base pentagonal com lados regulares medindo 12 metros e a apótema da base medindo 8,2 metros. Aproximadamente, né? Sabendo que a altura dessa pirâmide é igual a 20 metros, qual será a sua capacidade, sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros? Bom, nós temos algumas alternativas para a gente verificar, né? Primeira opção, temos que calcular a área da base desse pentágono, né? Dessa pirâmide pentagonal. Então, se a pirâmide é pentagonal, eu vou primeiro calcular a área da base do pentágono. E como é que eu faço, professor, para calcular a área da base do pentágono? Nós temos a fórmula, né? 5, que nesse caso são 5 lados, né? Vezes B, que é a medida da aresta, né? Vezes o A, que é a apótema, né? A apótema é a medida que sai de uma das arestas e vai até o ponto central do polígono. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes B vezes A. Quem é B? O B é 12. Quem é A? O A é 8,2. E é só substituir para a gente encontrar a área da base dessa figura. Então, vamos lá, gente. A área da base vai ser 5 vezes 12 vezes 8,2. Quanto que é 5 vezes 12? Vai dar 60. 60 vezes 8,2 dividido por 2 vai ser igual a 246 centímetros quadrados. Esse valor é o valor da área da base. Ainda não terminamos o nosso cálculo. Agora que nós fizemos o cálculo da área da base, vamos determinar o volume dessa pirâmide, né? Então, vamos lá, gente. Próximo item, né? Nós temos aqui a figura. Lembrando que é 8,2 apótema, 12 aqui a medida da aresta e 20 a medida da altura, né? Então, aplicando aqui a fórmula do volume, nós vamos ter volume igual a 1/3 vezes. O que é o 246, professor? É a base, era da base. O que é o 20? O 20 é a altura dessa pirâmide, né? Que a questão nos deu. Então, simplificando aqui, ó, esses valores, 24 por 3 vai dar 8, 6 por 3 dá 2, dá 82, né? Vezes 1 vai dar 82, então 82 vezes 20, né? 1 vezes 82 vezes 20. Bom, como é que o senhor fez esse processo, professor? Explique pra gente entender. Olha aí, turma, eu fiz isso, ó, bem explicado para você não se preocupar. O 246 eu dividi por 3, vai dar 82. Opa, esse não é o que eu queria fazer, né? Aqui sobra 82, como vocês podem verificar aí abaixo, né? 82. Então, aqui, ó, 1 vezes 82 vezes 20, que é o que nós fizemos aqui, tá bom? Esse foi o processo. Beleza, então fazendo todas essas multiplicações,
nós vamos ter o seguinte, que 82 vezes 20 vai ser igual a 1640. 1640 o que, professor? Bom, esse aqui é o volume da pirâmide. Só que a questão pediu para a gente calcular a capacidade. Então nós vamos ter que transformar aqui esses metros cúbicos em centímetro cúbico, né? Ou litros. Então vamos ter 1640 vezes 1000, porque 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? Então nesse caso o volume, a capacidade dessa figura vai ser 1.646.000 litros de água, né? Acredito que é água. Então nós fizemos aí mais um exemplo, tá bom? Mais um exemplo sobre o cálculo de volume de pirâmide. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o nosso último exemplo aí da nossa aula de hoje. Acompanhe aí, turma. Vamos lá. Temos aqui o nosso último exemplo. Deixa eu só descer aqui essa informação. Beleza. Leitura da questão. Olha só. Seja uma pirâmide hexagonal de área da base igual a 5 metros quadrados e a altura igual a 12 metros, o volume dela é de... Nós temos aí, letra A, 20 metros cúbicos, letra B, 20 metros quadrados. Opa, olha aqui, gente, isso aqui, ó, cuidado com isso aqui, tá bom? Letra C, 40 metros cúbicos ou letra D, 60 metros cúbicos. Eu quero determinar, professor, aqui o volume dessa pirâmide. Como é que eu faço? A área da 1/3, né? Volume é igual a 1/3 vezes a área da base, que é a nossa fórmula, vezes a altura. Mas a questão, ela já nos trouxe esses valores aqui. É só substituir, né? Questão muito legal para ser feita. Então nós vamos fazer o seguinte: substituir aqui a área da base, nesse caso por 5, e a altura por 12. Substituindo, vamos ter aqui, ó, 5 vezes 12, né? Sobre 3. Novamente o processo aqui, ó. A gente vai fazer a simplificação. Lembrando que nós fazemos isso aqui, ó. O 3 divide por 3, que vai dar 1. E o 12 dividido por 3, que vai dar 4, né? Resulta 4. Então, multiplica agora aqui somente o numerador, porque o denominador já não existe mais, né? Nesse caso, vamos ter 5 vezes 4. Ele fez direto, né? 5 vezes 12 dá 60, dividido por 3, que vai dar igual a 20. Mais 5 vezes 4 também dá 20. Então, 20 metros cúbicos é o resultado. Gente, se o aluno fosse um apressado e não tivesse observado isso aqui, ó, poderia marcar a letra B, né? Se não soubesse a unidade. Mas a unidade de volume é metros cúbicos. A unidade de área é metros quadrados. Então, não confundam isso, tá bom? Essa aí é uma questão muito legal, né, para vocês fazerem a resolução e não marcar a questão, a opção errada, tá bom? Beleza, então feito isso, nós vamos fazer agora o seguinte: nós vamos deixar para vocês as atividades propostas no livro didático. Bom, lembrando que na nossa aula de hoje a gente estudou sobre o volume de uma pirâmide, ou volume de pirâmide, né? E o volume de pirâmide é dado pelo cálculo da seguinte fórmula: 1/3 vezes AB vezes H, onde AB é a área da base e H é a altura. Então, para calcularmos o volume de uma pirâmide, basta multiplicar 1/3 dela, né? Multiplicado pela área da base pela altura, encontramos o volume. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos deixar aqui a atividade proposta para vocês fazerem nesse momento e mandarem a foto para o professor, tá bom? Essa aqui é a agenda nossa, tá? Livro didático questões 1 a 3. A página é 60 e 61. Tudo bem? Então essas são as questões que vocês vão resolver e mandar as fotos. O professor vai corrigir e eliminar a dúvida se você tiver, tá bom? Então, turma, a nossa aula por hoje foi essa, tá bom? Eu agradeço muito a sua participação. No nosso próximo encontro a gente vai continuar falando sobre o estudo da geometria espacial. E com certeza falar aí sobre, acredito eu que vai vir agora o cone, né? Próximo tópico aqui, deixa eu só verificar para confirmar. É o cilindro, já foi. Pirâmide. É isso mesmo, o cone, né? Então, a gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Meu muito obrigado.
Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma.